Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: Preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que tome posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: O Senhor seu Deus está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois, vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Eles responderam a Josué: Tudo que você nos ordenou faremos, e onde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo que obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhes ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Josué, capítulo 2. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia se fechar, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém,
os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: A nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade, e disse a eles: Vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos desobrigados deste juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas, se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: Que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu, e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, e disseram a Josué: Certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Jó, capítulo 21. Então Jó respondeu: Ouçam com atenção as minhas palavras. Seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência, e eu falarei, e havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Olhem para mim e fiquem pasmos, e ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso fico apavorado, e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo,
e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham, as suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam as suas crianças correr como um rebanho, os seus filhos saltam de alegria, cantam com tamborim e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que se dirigem a Deus, dizendo: deixa-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele. Mas é ao perverso que Deus deveria punir, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína. Que ele beba do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus? A ele que julga o que estamos nos céus? Morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com um coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar, porque vocês perguntam: onde está agora a casa do príncipe? E onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam e não levaram em conta as suas declarações que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve. Todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro,
E como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Curta, Comente E compartilhe.